Fala que é 80. 82. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Essa igreja está muito bonita, gente. Crescendo demais. Eu não conheço, mas acho que eu não conheço 70% dessa igreja eu conheço. 30% acho que não, né? E nós queremos agradecer a todos os que estão conosco, nos visitando, para ouvir a palavra de Deus, para adorar a Deus junto conosco. Isso é muito importante, porque o crescimento da igreja, ele é um diferencial para aqueles que estão buscando aproximar mais de Deus. Então a gente fica feliz quando a gente vê muito visitante na igreja, que a gente sabe que eles estão, obrigada, irmã, eles estão procurando no mesmo objetivo que nós, né? Estar mais em comunhão com Deus. E isso é muito bom. Deus me deu uma palavra hoje. Eu vou pregar rápido, né? Os irmãos que pregaram aí na semana da conferência já vêm com aquele esboço bonito, né? Aquela coisa assim. Eu fiquei pensando assim, copiando, vendo se eu copiava aquilo, né? Mas não tem jeito não. Não tem jeito não, tem que pregar do jeito que Deus mandar mesmo. E a glória de Deus está neste lugar. E nós cantamos uma música ali que a presença de Deus é o importante para nós. E nós estamos aqui porque a presença de Deus é real neste lugar. O que seria de nós sem a presença do Senhor, né? Então a música que nós cantamos foi essa: por onde eu andar, eu levarei a tua presença. E Deus me deu uma palavra sobre a presença de Deus. Porque muita gente não consegue entender o que é a presença de Deus. E nem, às vezes, consegue sentir a presença de Deus. Às vezes ora muito, ou vem à igreja e volta e não conseguem saber o que é a presença de Deus. E nessa noite o Senhor me deu uma palavra muito específica sobre a presença de Deus. Porque a coisa que eu mais amo é sentir a presença de Deus. Toda quinta-feira, nós, mulheres que podem, né, estar presente ali na reunião de intercessoras, às 14h30, a gente chega e a gente começa a conversar, começa a contar as nossas coisas, né, uma para a outra, sentadas ali até a hora de começar, e a gente já começa a sentir algo diferente. E esse algo diferente já é a presença de Deus que estava ali nos esperando. E isso é muito importante, porque nos momentos que as irmãs começam a contar as suas bênçãos, compartilhar aquilo que aconteceu, aquilo que Deus fez através da oração, que ela orou junto com a outra irmã, nós começamos a sentir algo diferente. E é o Espírito Santo nos mostrando que a presença de Deus está naquele lugar. Então, hoje eu quero falar exatamente sobre essa presença. Eu não sei se você está aqui, se você já sentiu alguma vez, quando você está orando, você sentir a presença de Deus com tanta força, com tanto poder, que você, muitas vezes você está de pé, você tem que ajoelhar, porque você não aguenta a presença de Deus. Esses dias atrás nós tivemos lá no retiro dos jovens e adolescentes, e a gente começou a orar por eles, após a mensagem, após o que nós fizemos lá, e a gente observava que eles vinham para receber a oração, e a presença de Deus era tão forte que eles já vinham, já caíam lá no chão. Eu olhei para trás, teve uma hora assim que eu olhei, o tapete, tinha um tapetão lá na frente assim, aqui tinha gente caída para todo lado. Eu falei, meu Deus, e o Espírito Santo falou comigo, é a minha presença, não é você, não é a pastora Cristi, não é ninguém aqui não, é a minha presença. Eu estou tocando nesses jovens, estou tocando nesses adolescentes. E nesta noite não vai ser diferente. A presença de Deus, enquanto eu estiver lendo a palavra, enquanto eu estiver falando da palavra, ela vai aquecer o seu coração de tal maneira que você vai sentir
que Deus está aí juntinho de você, está dentro de você, está neste lugar para fazer total diferença na nossa vida. Amém? Você recebe essa palavra? Então, a primeira palavra que nós vamos ler é uma ordem de Jesus, mas não vai ser a mensagem. Nossos irmãos vão postar aí. Eu não vou ler muito. Eu vou ler junto com você aqui essa palavra. Essa nós vamos ler junto. Amém? Porque aí você vai sentir, quando você estiver lendo, você já vai começar a sentir esse fogo de Deus dentro de você. Amém? Esse projeto que o pastor recebeu de Deus, porque ele recebeu foi de Deus, de ir aos vizinhos, só quem estiver ardendo na chama do Espírito é que vai concordar com isso. Quem não tiver, não vai concordar. Porque na carne ninguém vai fazer a obra de Deus. Então nós temos que ter a presença de Deus para nós apresentarmos aquilo que Deus mandou a gente apresentar. Então nós vamos ler juntos agora Mateus 28, 20. Vamos ler bem bonito juntos, amém? E ensinando-os amém? Quem está conosco todos os dias? Jesus, a presença de Jesus está conosco todos os dias. Eu vou ler sozinha agora para você ouvir de novo. E ensinando-os a obedecer e a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Vamos aplaudir a Jesus? Aleluia! Jesus está conosco. Jesus está conosco. Ele não te deixa sozinho. Quantas vezes, por causa de não conhecermos a palavra de Deus, às vezes nós sentimos sozinhos. Houve um dia que alguém, na célula, houve uma enquete, e cada um respondia um papelzinho que apareceu lá. E o meu papelzinho era assim: você tem solidão? E eu respondi com toda a alegria do meu coração: eu não tenho solidão. Eu moro só, dentro da minha casa. Primeiro, eu tenho Deus ao meu lado todos os dias. Eu tenho Jesus junto comigo todos os dias. E eu tenho amizades, eu tenho a igreja, eu tenho meus filhos, eu tenho vizinhos. E agora, veio a confirmar para mim que eu não estou sozinha nessa campanha dos vizinhos, porque eles pediram para escrever um papelzinho com o nome dos vizinhos. Eu não precisei escrever, eu sabia todos de cor. Glória a Jesus! Porque Jesus está conosco todos os dias. Nós vamos conhecendo as pessoas, vamos relacionando com as pessoas, e Jesus nos cobrindo, para que nós possamos viver uma vida de paz com todos. Amém? E a outra palavra que Deus me deu agora, depois desta, é o poder da presença de Deus. E eu vou contar uma historinha para vocês. Os irmãos vão colocar lá 2 versículos para vocês lerem. Os 2 versículos que Deus me deu para eu falar sobre isso. Êxodo, capítulo 1, versículo 1. Amém? São estes os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito, cada um com a sua família. Amém? Cada um com a sua família. Capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versículo 1. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram.
A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos, na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu o cesto no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: "Este é um menino israelita." Então a irmã da criança perguntou à princesa: Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Até aí, tá bom? Amém? Eu acho que essa história, como diz, é malhar em ferro frio, porque todo mundo conhece a história de Moisés. Todo mundo sabe que Moisés nasceu e a mãe dele colocou ele dentro de um cestinho. As crianças conhecem essa história, não é? E Moisés, então, a irmã de Moisés saiu acompanhando para ver onde o cestinho estava. E aí a história, né? A filha de Faraó acha lá o Moisés. E aí, a história mais linda que eu quero frisar aqui é a presença de Deus na casa da mãe de Moisés. A mãe de Moisés era israelita. Ela conhecia um Deus vivo, um Deus poderoso. Então, como havia um decreto que os filhos homens, né, os meninos que nascessem, fossem mortos, porque o rei tinha medo do povo hebreu crescer demais e depois eles fazerem guerra contra a corte, contra ele, contra o povo dele, o povo do Egito. E ele então baixou esse decreto que matasse os meninos na hora do nascimento. Só que ali havia a presença de Deus. E ele, quando ele viu que não aconteceu do jeito que ele queria, ele arrumou outro jeito. Falou assim, olha, falou com as parteiras, vocês, na hora que o neném nascer, viu que é homem, joga dentro do rio. Acabou o problema. Não vai ter menino mais. As meninas podem deixar viver, mas os meninos, as mães que estão aqui, agora você pode sentir a presença de Deus, porque você pode sentir que o seu filho está nos seus braços, está lá na escolinha agora, não tem ninguém condenando, não tem ninguém querendo tirar ele de você, amém? Nós somos livres, nós vivemos num lugar livre. Aquele povo estava escravizado. E ali, aquele rei dominava com fúria sobre o povo hebreu. E aí, acontece essa tragédia de matar os meninos. Mas havia ali um casal que estava buscando o Senhor e pedindo orientação de Deus para não deixar que acontecesse isso com o filho deles. E a palavra de Deus diz que então ela teve essa feliz ideia de fazer aquele cestinho, embetumou, colocou o menininho lá dentro, fechou. Eu não sei como que ela fez para deixar uma gretinha lá para ele respirar,
Eu não sei se ela teve tanta fé que ela não preocupou com isso, mas ela sentiu a presença de Deus quando ela fez esse ato. Porque é muito doloroso arrancar da gente um filho, colocar ele dentro de um cestinho, colocar dentro d'água e deixar embora. Mas a fé daquela mulher, a presença de Deus naquela casa, fez com que ela tivesse coragem de entregar aquele filho. E falou: Deus, eu não posso mais segurar, ele já está gritando muito alto, ele está gritando, ele está chorando muito alto, os soldados vão chegar e vão pegar meu filho. Então ela teve essa feliz ideia e colocou a irmã para ajudar nessa tarefa. E qual foi a surpresa da mãe de Moisés, quando ela viu a irmã dele chegando com ele nos braços? Por quê? Porque Deus livrou Moisés das águas. Deus livrou Moisés de morrer ali dentro daquele cestinho. E ali Deus usou a própria filha de Faraó para deixar que Moisés vivesse. E voltou com ele para casa. E o mais interessante que eu fiquei observando e fiquei meditando nessa palavra. Além da irmã de Moisés perguntar assim: você quer que eu vá buscar uma mãe para ele? Uma mulher para cuidar dele? E ela aceitou. Ela ainda pagou a mãe de Moisés para cuidar de Moisés. Olha para vocês verem. Se não é a presença de Deus. Se é só Deus que faz uma coisa dessa, né? Então, ela foi, ainda recebeu um salário para poder educar Moisés. E Moisés, então, foi educado na infância dele. Até um certo tempo, ele recebeu as primeiras instruções, as primeiras lições da vida, dentro do lar dele, dentro de um lar hebreu. Então, quando Moisés cresceu, ela entregou ele para a filha de Faraó. E a filha de Faraó colocou o nome dele de Moisés, porque foi tirado das águas. E ali ele foi crescendo no palácio, com toda a riqueza, com toda a instrução, com todo o conhecimento, com toda a sabedoria. Mas Deus tinha um plano para Moisés. Deus tinha um plano através da vida de Moisés. E é isso que Deus falou comigo para falar com a igreja hoje. Deus tem um plano para cada um de nós aqui. Deus tem um plano para a sua vida. Não importa a maneira que você nasceu, não importa a maneira que você cresceu, não importa o que você fez no passado. Porque nós lemos na palavra de Deus, eu não sei se eu deixei com eles lá, que chegou um dia que Moisés estava grande, virou homem e morava no palácio, tinha recebido toda a instrução naquele palácio, mas ele não conformava com nada errado, porque ele tinha aprendido na casa dele a justiça de Deus, a honra a Deus, a honra à vida. E ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E ele ficou tão furioso com aquela hora que ele viu aquilo, que ele matou aquele homem e escondeu na areia. Deus me revelou algo nesse texto, nesse local, que quantas vezes nós fazemos uma coisa que a gente acha que ninguém viu, mas Deus está vendo. Quantos pecados nós cometemos, ninguém viu, ninguém sabe. É uma mentira, é algo que a gente faz, que a gente acha que ninguém está vendo, que ninguém percebeu. Mas Deus não tira os olhos de nós. A presença de Deus, em qualquer situação que nós estivermos, a presença de Deus nos acompanha. Porque Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. E Moisés achava que ninguém viu. Aí no outro dia Moisés saiu de casa de novo, encontrou 2 irmãos lá brigando. E ele foi entrar no meio,
Sendo que antes ele já tinha escondido o homem na areia lá, né? Matou e escondeu. E aí, quando ele chegou perto, ele falou assim: você está pensando que você vai fazer conosco o mesmo que você fez ontem com aquele egípcio? Então Moisés tomou um susto muito grande. Não é assim que acontece com a gente? Quando as pessoas descobrem aí aquela confusão, fulano está fazendo isso, fulano, principalmente na igreja, né? Irmão de igreja, o outro vem e fala, o outro vem, e aquilo vem tudo à luz. Porque Deus não deixa nada escondido. A palavra de Deus diz que Deus traz à luz tudo que está oculto. Então, Moisés ficou apertado, ficou com medo. E aí Moisés fugiu. Foi quando Moisés fugiu, né? Fugiu do Egito. E aí ele foi para uma cidade chamada Midian. Eu não sei se eu deixei com os meninos para eles escrever isto. Ele fugiu para Midian. E quando Moisés foi para Midian, ele chegou lá e não tinha nada para fazer. Olha, um jovem que morava no palácio, era instruído, era cuidadoso com as coisas da lei, sabia tudo. E quando ele chegou lá, ele não tinha nada para fazer, ele ficou sem perspectiva. Então, quando nós pecamos contra Deus, quando nós temos que fugir, parecendo que nós estamos fugindo da presença de Deus, a nossa vida dá uma parada. Parece que a nossa perspectiva do futuro termina ali. E Moisés, então, quando ele fugiu, ele ficou sem perspectiva. E ele foi para uma terra chamada Midian. E quando ele chegou lá, sozinho, sentado na beira de um riacho, e as filhas do Jetro, que era um senhor que criava ovelhas, vieram para buscar água e para dar água às suas ovelhas. E quando elas chegaram e alguém estava querendo atacar as moças, filhas de Jetro, então Moisés, como era defensor da lei e das coisas que Deus gostava, ele já começou a defender aquelas moças. E quando elas chegaram em casa, contaram para o pai delas que tinha um homem lá sentado e que ele estava, que elas demoraram porque aconteceu esse fato, e ele então defendeu as moças. Então o pai delas falou assim: por que vocês não trouxeram esse moço para cá, para jantar com a gente? E elas voltaram lá, convidaram Moisés, e Moisés voltou para lá. E foi nesse intervalo aí de conhecimento que Moisés, então, gostou da filha do Jetro, ela gostou dele também, né? E aí, aconteceu. Vocês limparam? Não li ainda, vamos ver. Volta com ela. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, o monte sagrado. Aí o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus pais,
os seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios, para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora, venha e eu o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Até aí. Amém? Moisés estava cuidando do serviço que o sogro dele tinha dado para ele. Aqui, Deus me deu uma revelação. Moisés não era uma pessoa que ficava parada, olhando para o tempo, não querendo fazer nada. Por quê? A palavra de Deus diz que Deus chama aqueles que estão ocupados. Moisés estava ocupado, fazendo algo, tratando, cuidando das ovelhas do seu sogro. E Moisés estava sem nenhuma perspectiva de alguma coisa especial e sobrenatural que ia acontecer com ele. E aí Deus me deu uma palavra. Muitos de nós, tem muitos aqui, quem sabe, que estão vivendo na rotina. Moisés vivia numa rotina. Ele levava as ovelhas para comer. Ele cuidava das ovelhas do sogro dele. Era uma rotina, mas ele não tinha uma perspectiva do que poderia acontecer a mais. E Deus falou comigo assim: alerta a minha igreja, para que ela possa pensar que ela não deve somente trabalhar em busca de uma recompensa por um trabalho cotidiano, por uma rotina, mas por algo sobrenatural que eu quero derramar sobre esta igreja. E o Senhor quer ver aqui pessoas que vão atender ao chamado dele, como Moisés atendeu. Porque o que nós lemos aqui é que Deus, quando ele apareceu naquela sarça, eu nem sei se eu já li, mas eu vou falar essa palavra assim mesmo para você. Deus apareceu numa sarça, era um arbusto, onde ninguém esperava que aparecesse um fogo. Moisés estava ali cuidando das ovelhas do sogro, e não imaginava que ele ia tomar aquele susto de olhar para aquele arbusto e ver aquele arbusto pegando fogo. Quando ele olhou e viu aquele arbusto pegando fogo, ele quis aproximar mais de perto para ver o que estava acontecendo. E Deus viu Moisés fazendo isso. E Deus falou com Moisés assim: Moisés, deu aquela pausa, que Deus, ele respeita até o nosso ouvido. Quando Moisés ouviu aquela voz, ele atentou para o lado que vinha aquela voz, e Deus falou com ele de novo: Moisés, falou o nome de Moisés. E Moisés então, quando viu e ouviu aquele nome, ele viu que era o anjo do Senhor que estava ali, dentro daquele arbusto. Sabe o que chamou a atenção naquela hora, naquele arbusto? Porque a sarça pegou fogo, dava as chamas, pegava, queimava,
mas ela não se consumia. A sarça estava ali, aquele arbusto lindo, continuou lindo, porque o fogo passava, mas não consumia aquela sarça. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele nos queima por dentro, mas ele não nos consome. Ele nos dá vida, ele nos dá alegria, ele nos dá força para continuar. E naquele momento que Deus veio, ali o anjo do Senhor, isso nada mais é do que Jesus que estava naquele arbusto. Porque a Bíblia, quando fala o anjo, está referenciando a Jesus. E era o próprio Jesus que estava dentro daquele arbusto. E disse para ele: tire as sandálias, porque este lugar que você está é santo. Aí sim, nós podemos afirmar que Moisés estava na presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, o nosso coração arde, o nosso coração pega fogo, mas nós não somos consumidos. Nós somos renovados na presença dele. E ali estava Moisés. Moisés obedeceu imediatamente a Deus e tirou a sandália. E ele, quando Moisés tirou a sandália, Deus pôde falar com ele o que é que ele queria com Moisés. E aí Deus me deu uma outra revelação. O que é a sandália? Eu até fui procurar no Google, né? Procurar para todo lado. Alguém diz que sandália, no Velho Testamento, era usada para entregar para uma pessoa que negociava com a outra. Ela entregava o seu calçado como prova de que fez um negócio e ia comprometer. Em outro lugar, a gente vê que sandália também significa uma separação, que Moisés estava com o pé na sandália e não punha o pé na terra santa, na terra que estava ali. Então, que Deus queria aproximar Moisés dele e falou: tira a sandália. E também, eu pensando bem, eu falei: sandália pode ser algo que está entre nós e a terra que Deus quer nos dar, aquilo que Deus quer nos dar. Então, às vezes, nós temos que pensar assim: eu preciso tirar o obstáculo que está me separando de ter a presença de Deus. Então, Moisés não hesitou. Moisés correu logo e abaixou e tirou a sandália. Quando ele tirou a sandália, aí o Senhor pôde falar com ele. E aí eu quero falar com vocês. Quando nós tiramos os obstáculos, quando nós tiramos aquilo que Deus não quer que nós fiquemos com Ele, quando nós tiramos algo que está atrapalhando a nossa missão, a nossa fé, Deus tem toda a liberdade de falar conosco. E Deus então teve toda a liberdade naquela hora que Moisés obedeceu. Porque quando Moisés tirou a sandália, ele estava dizendo assim: eu te obedeço, Senhor. Pode falar o que o Senhor quiser comigo. Então nós temos que tirar a sandália. Nós temos que tirar os obstáculos. Temos que tirar aquilo que estiver nos atrapalhando. E ali era a sandália. E aí, o que eu quero falar para você? Naquele momento que ele tirou a sandália e que Deus pôde falar com ele, Deus pôde contar com ele para uma grande missão que Deus ia dar para ele. Era ir para o Egito de novo, tirar o povo do cativeiro do rei, tirar o povo do sofrimento, libertar o povo de Deus daquele cativeiro que o povo vivia. Vocês viram no começo aqui a gente falando que o rei mandava matar as crianças, os velhos tinham que carregar feixes pesados, as pessoas tinham que trabalhar mais do que animal, carregando pedras, carregando sacos pesados. Eles eram tidos como escravos, o povo
hebreu, o povo de Deus, estava sofrendo muito. Então Deus falou com Moisés assim: eu ouvi o clamor do meu povo. Você sabia que Deus ouve o seu clamor? Amém? Deus ouve o seu clamor. Eu imagino que Moisés estava lá na casa de Jetro, lembrando da mãe dele, lembrando da história dele, que a mãe dele jogou ele no rio para ele não morrer, lembrando de quando a mãe dele recebeu ele de volta para cuidar dele, os mistérios de Deus, lembrando de como ele foi criado na casa da filha de Faraó, com todo o conforto, com todo o luxo, com toda a riqueza, com todo o ouro, e agora ele ali cuidando de ovelhas. E aí, quando Deus falou com ele que ele tinha que voltar, aí é que entra algo que Deus também falou comigo para falar com você nesta noite. Quando Deus falou com ele: Moisés, você vai chegar até Faraó e vai falar com ele para soltar meu povo, deixar meu povo sair daquela escravidão. Ele falou: mas eu, Senhor, eu nem sei falar direito. E ele ficou apavorado com aquilo. Mas Deus falou com ele assim, ele perguntou: mas como que eu vou chegar? Até perto dos hebreus, para falar com eles que a missão que eu vou fazer é essa. E Deus falou com ele assim: você vai falar só uma coisa. Diga a eles que eu sou o que sou. O seu Deus é esse? Então você não precisa ter medo de ir na casa do vizinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Chega lá, você fala assim: eu vim aqui em nome de Deus. Oh, glória! Aleluia! Uhul! Oh, Jesus maravilhoso! Ah, nós estivemos conversando lá na célula. Tem uns vizinhos, né? Eu falei: é nesse mesmo que você vai. Chega lá, você fala assim: eu vim aqui porque eu te amo, a gente está orando por você. Mas que é isso? Por quê? Porque nós servimos um Deus maravilhoso, nós queremos esse Deus para você também. E aí a gente vai com alegria, né, gente? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aí Moisés ficou meio incomodado com aquilo, mas ele falou: se é para ir, vou, né? Então, o que eu quero dizer para você? Moisés foi. Só que ele chegou lá, ele encontrou muitos obstáculos. Você também vai encontrar. Quando você quer ver a presença de Deus realizando algo maravilhoso, lindo, conversão de familiares, problemas resolvidos, firma crescendo, prosperidade, fartura na sua casa, negócios bem feitos, vai surgir obstáculo. Só que Deus não vai importar com isso, porque Ele vai continuar agindo. Moisés voltou, e aqui a gente tem que pregar mais rápido, né? Moisés voltou, e quando ele ia a Faraó, Deus falou com ele assim: vai lá, fala com Faraó, deixa meu povo sair. Mas Moisés também não sabia do mistério, que era Deus que estava endurecendo o coração de Faraó. Sabe por que tem hora que Deus endurece o coração de um familiar nosso? Para a gente orar mais. Eu fico imaginando quando Moisés ia lá, falava com o Faraó falava assim: vou deixar aí, mas não deixava nada. Aí Moisés no outro dia falava: e agora? Como é que eu vou fazer? Deus falou que vai tirar o povo daqui. Aí Moisés perseverava na oração. Eu imagino que ele falava: Deus, o Senhor falou que vai tirar, então o Senhor tira. Aí Deus continuava. No outro dia ele ia. Aí ele falou com Moisés assim: Moisés, para ele acreditar e para ele deixar o povo sair, eu vou ter que mandar muita praga. Às vezes você está orando por alguém, aquele alguém não quer converter, não quer nada com Deus, não quer obedecer.
E aí, você vai e faz a sua parte. Você dá o seu testemunho, você prega e fala o que Deus mandou. E o resto você deixa com Deus, porque Deus vai cuidar dele. Aí Deus começou a mandar as pragas. Se nós fôssemos falar uma por uma, né? Eu acho que a pior que foi, eu tive lendo as pragas, né? Quando o rei estava deitado assim, aquele tanto de rã caindo em cima dele, né? Tanto de rã. Meu Deus, que coisa! E Deus então mandou todas as pragas possíveis. 10 pragas, você conhece os filmes, conhece tudo, não precisa nem de eu falar. Mas na última praga, que foi doloroso, né? A morte dos primogênitos. Então, quando Moisés chegou e anunciou, isso foi muito duro. Mas uma coisa eu quero falar para você. Os hebreus, os israelitas, na casa de quem servia ao Deus verdadeiro, não teve uma morte, não teve uma praga, não teve nada para abalar. Nem a água do pote da casa deles transformou em sangue. Porque a presença de Deus estava na casa dos israelitas. Moisés cumpriu a missão, foi até lá, fez o que tinha que fazer. E esperou a ordem de Deus. Agora saia com o povo. E Deus deu mais uma ordem. Fala para as mulheres e na casa das vizinhas. Aí, ó, está falando sobre vizinho. Nós não vamos fazer isso, né, gente? Pega todos os colares, os brincos de ouro, as pulseiras de ouro, que lá tinha demais. Pega tudo e leva para vocês. Sabe o que isso significa? Que quando Deus nos dá uma ordem, quando Deus quer que nós façamos uma missão, Ele coloca todos os recursos nas nossas mãos. Nós não precisamos ter medo de nada, porque Deus é quem dá a provisão. Quando Deus chamou Moisés? Chamou. A presença dele foi real na vida de Moisés? Foi. Então, deixa por conta de Deus, que Deus vai fazer o resto. Deus falou com você, para você fazer um negócio. Você consultou a Deus. Você teve a presença de Deus junto com você, para você decidir se aquele negócio era bom ou não era. Se Deus falar, faça esse negócio, você faz. Se Deus der o sinal para não fazer, não faz. Mas se você fizer e for aprovado por Deus, e a presença de Deus estiver ali na hora da sua decisão, você pode ter certeza que Deus vai dar a provisão completa para você passar por tudo que tiver que passar, mas lá na frente você glorificar o Senhor. E o Senhor prometeu o que mesmo? A terra prometida, a terra de Canaã. Mas para eles chegar lá, eles tinham que passar pelo deserto. Quantas e quantas vezes nós temos que passar pelo deserto? Deserto de solidão, deserto de oração, deserto até de escassez, para nós aprendermos que Deus fez uma promessa e Ele vai cumprir, e que nós não dependemos daquilo que nós somos ou daquilo que nós temos, mas nós dependemos exclusivamente de Deus. Então Deus dava todo o recurso para eles. Deus mandava Moisés bater na rocha e sair a água. Deus mandou o pão lá do céu, o maná. Deus fez tudo o que precisava para que eles pudessem entrar na terra prometida. E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: Deus preparou a nossa salvação. Amém? Deus preparou a nossa salvação. Preparou uma cruz para que o Filho dele morresse nela, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E a terra prometida é a eternidade, é o céu. E nós estamos aqui peregrinando como aquele povo peregrinou no deserto. Mas nós temos certeza de uma coisa: no dia que Jesus voltar, nós entraremos na terra prometida. Nós entraremos na eternidade.
Mas como que nós vamos entrar? Tem alguma coisa que tem que ser feita. Você tem que obedecer aos ensinamentos de Jesus. E você tem que renunciar o seu eu. Vocês acham que eu acho fácil chegar na casa de um vizinho, sem mais, sem menos, para falar de Jesus ou para fazer uma oração, alguma coisa? Não é tão fácil assim. Mas e a nossa renúncia? Quanto que Moisés teve que renunciar para ele voltar lá na casa do faraó? O faraó expulsava ele de lá, mandava ele sair. Daí a pouco Moisés está lá de novo. E é assim que vai acontecer conosco. Vamos insistir para que nós possamos ir para a terra de Canaã, para a eternidade com Jesus, mas nós levarmos muitas pessoas junto conosco. Muitos ficaram pelo caminho. A palavra de Deus na história nos mostra que muitos desobedeceram. A terra os engoliu, ou eles morreram, não puderam entrar na terra prometida. E assim, se nós obedecermos à voz do Senhor, obedecermos a todos os ensinamentos que Ele nos dá, nós podemos ter certeza que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, quero dizer para você, não tenha medo. Não tenha medo. A Bíblia diz assim, não se envergonhe do meu evangelho, porque aquele que se envergonhar de mim, eu também envergonharei dele. Vamos crer que aquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer é chamada dele, e que nós, obedecendo a ele, nós seremos as pessoas mais felizes dessa terra. Amém? Eu vou ler só uma coisa aqui agora para encerrar. Deus fala com Moisés, a sua chamada e o propósito divino. É para você, Moisés. Esta chamada é para você, Moisés. E Deus fala conosco nesta noite. Igreja, prepara, porque a chamada desta noite é para você testemunhar de Jesus sem medo, ir e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Amém? Que Deus abençoe a cada um e que cada um possa ser um obreiro que não tenha com o que se envergonhar. E que Deus possa marcar presença na sua vida. Onde você estiver, o que você for fazer, o que você for decidir amanhã, você lembrar assim, Deus está comigo. A presença de Deus está neste lugar. E quando a presença de Deus está com a gente, não tem como dar errado. Amém? Você crê nisso?